Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre treinamento. Vamos lá. Aqui no YouTube, eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Oi, oi, bom dia, tudo bem? Hoje o assunto que eu vou falar, deixa eu só melhorar aqui. Aqui, prontinho. Hoje eu vou falar de treinamento para quem é da área de RH, para quem é da área de gestão de pessoas, como que funciona isso. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu estou compartilhando minha tela. Estou certinho. Primeira questão, falando de treinamento. Por que as empresas elas fazem contratação de treinamento? Então, existem algumas possibilidades. A empresa ela pode ter o RH interno, onde o RH interno desenvolve treinamento. O que acontece é o seguinte, o RH interno, por vezes, está tão sobrecarregado com recrutamento, com seleção, com contratação de pessoas, ou às vezes a gente sabe que aqui no Brasil também quem é do RH, por vezes, ocupa funções que são do departamento pessoal, que são de RH, então, por vezes, falta tempo para esse profissional fazer todos os treinamentos. Uma outra questão importante também, eu sei que às vezes as pessoas elas ficam em dúvida quando a gente fala assim, mas será santo de casa não faz milagre? Falo para vocês que esse ditado ele é verdadeiro. O que acontece? Quando o RH ele é interno da empresa, por vezes, vai fazer algum treinamento, esse treinamento, as pessoas, os líderes, eu não vou participar do treinamento, eu não tenho horário, eu não consigo. Ou, por vezes, o RH, a comunicação dele, como está tão envolvido dentro da empresa, não consegue trabalhar determinadas questões, principalmente o treinamento comportamental. Isso é uma realidade que existe. Quando vem um profissional de fora, às vezes o RH ele sempre fala as mesmas coisas e esse profissional externo, quando ele vem e quando ele faz o treinamento, tem uma nova roupagem, um outro jeito de falar com esses colaboradores. Eu sempre falo para você, é importante que o RH interno conduza treinamentos e também que contrate profissionais externos para fazer esse treinamento. Então, por que as empresas contratam treinamento? As empresas contratam porque elas precisam que os colaboradores atendam melhor, vendam mais, tenham melhor relacionamento com a sua equipe. Uma série de questões fazem com que a empresa contrate esse profissional para fazer treinamento. Uma questão bem importante é o seguinte, Cléia, mas será que as empresas agora, neste momento, elas estão contratando? Quando eu comecei, os empresários eles me falavam assim, mas por que eu vou investir no colaborador e se ele sair da empresa? E a questão sempre foi, e se ele ficar dentro da tua empresa? Por exemplo, se uma pessoa ficar 3 meses e ela participar de um treinamento de integração, com certeza o resultado dela, por mais que ela fique pouco tempo dentro da empresa, isso é muito significativo. Treinar hoje, quem é dono de empresa, quem é gestor, não discute a importância de treinar os colaboradores. Quais são os treinamentos que as empresas mais contratam? Em geral, a empresa ela tem uma questão muito aliada a atendimento e a vendas. Então, são os treinamentos mais contratados. Um treinamento que também é muito contratado é o treinamento de líderes. Um treinamento que é pouco contratado, porque por vezes a empresa não sabe que existe essa necessidade, é o treinamento de integração dos colaboradores. Então, é uma possibilidade também de um profissional externo montar todo um aspecto de integração de colaboradores e desenvolver isso dentro da empresa. Existe uma série de outros treinamentos que eles são técnicos e são comportamentais. Um outro treinamento que também eu tenho acompanhado bastante é o treinamento de CIPA. Então, a empresa ela tem essa necessidade de contratar, é obrigatório por lei, tá? Fazer a prevenção de acidentes, e a empresa ela contrata profissionais que são técnicos, que vão ensinar normativas de segurança do trabalho, e contrata-se também um profissional que é da área de gestão, porque existe o lado motivacional. Então, assim, é contratado um motivacional para esses momentos. Então, existe uma possibilidade nossa extremamente alta de inserção nas empresas atuando com treinamento.
Aqui, o treinamento, qual que é o modelo que ele pode acontecer? Olha que legal isso. O treinamento ele pode ser presencial, online e híbrido. Então, o treinamento presencial é aquele que você vai até a empresa, você fica com os colaboradores e você desenvolve toda a proposta lá dentro. O online, ele é um modelo onde você utiliza os recursos da internet, você pode fazer no Zoom, pode fazer no Skype, pode fazer... Olha que legal, eu utilizo agora um modelo de treinamento que eu faço pelo WhatsApp. Isso mesmo, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas Cleia, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito acesso aos recursos, às plataformas, eu não sei qual utilizar. Hoje existe Udemy, Eduz, Hotmart, existem tantas plataformas que eu não sei qual usar. Por vezes a pessoa ela deixa de fazer isso, ela deixa de propiciar o treinamento por a falta de recurso tecnológico. E o híbrido? O híbrido pode ser que você vá a primeira vez na empresa e faça um treinamento inicial com esses colaboradores e depois faça ele totalmente híbrido, faça híbrido, em alguns momentos presencial, em alguns momentos online. Como que aconteceu na minha carreira isso? Eu fazia muito treinamento presencial, essa era o meu ganha-pão, meu trabalho, era o que eu fazia. Eu moro em Curitiba, viajava, ia para as empresas, fazia vários treinamentos. Com a pandemia, os treinamentos eles tiveram que ser em outro momento, tiveram que ser em outro modelo, e eu tive que me readequar a esse novo modelo. Me readequando a esse novo modelo, eu tive que buscar alternativas. E o que foi interessante? A partir de 2020, as empresas também abriram a possibilidade de fazer o treinamento via online. Por exemplo, tem uma empresa, eu moro aqui em Curitiba, eu fiz essa empresa, eu fiz um treinamento com os donos da empresa. Eu fiz um coach familiar. Nesse coach familiar, eu moro em Curitiba, eles em São Paulo. Como que nós fizemos? Nós fizemos inteiramente pelo Zoom. Então, eu fiz um primeiro levantamento individual, cada um dos membros da família, conversando quais eram os aspectos mais relevantes, o que precisava melhorar na empresa, qual que era o histórico da empresa. E fiz também uma análise de perfil, fiz um teste de perfil. Depois disso, trouxe todos eles para uma conversa. Nessa conversa, nós definimos algumas estratégias e dessas estratégias eles implantaram as estratégias enquanto gestores da empresa na parte de lideranças, na parte dos donos mesmo, o que era a tarefa de cada um, como que eles iam trabalhar com os colaboradores. Nós fizemos o organograma. Gente, o organograma a gente fez totalmente pelo Zoom, tá? Como que eu fiz essa dinâmica do organograma? Não adianta eu, Cleia, na hora do treinamento, eu ficar montando o organograma, tá? Ele não vai funcionar, porque vai ser aquilo que eu faço no papel, né? Faço o desenho e aquele que realmente é praticado. Como que eu fiz? Eu pedi para eles fazerem um desenho, eles, os donos, e os colaboradores fazerem um desenho do mapa da empresa, como que acontecia. Foi uma tarefa surpreendente, tá? O resultado. Porque cada colaborador estava vendo completamente diferente. Quem coordenava os setores, a liderança em si, totalmente perdida. Depois disso, nós fizemos uma análise do que cada um colocou. Então, por exemplo, lá, um setor, eles falavam, aqui quem coordena esse setor é a pessoa tal, a pessoa tal. Tinha duas pessoas coordenando aquele setor e ninguém coordenava. Então, assim, um ponto bem considerável da empresa, dos problemas, era isso. Então, foi essa dinâmica que eu fiz. Depois nós fizemos um alinhamento do que realmente, quem é do financeiro, quem é do RH, quem fazia parte de compras. Nós fizemos esse desenho, nós fizemos o organograma e fizemos também o fluxograma. O que é fluxograma? Existe o organograma e existe esse fluxo de informações dos setores de forma escrita. Fizemos isso, depois nós iniciamos um treinamento com os colaboradores. Foi feito primeiro todo um desenho do mapeamento organizacional, cada ponto levantado, e nós começamos o treinamento com os colaboradores. E isso totalmente online. Até hoje eu não conheço a empresa, não conheço as pessoas, não estive lá ainda, e totalmente via Zoom nós fizemos isso. Cleia, eu não sei utilizar o Zoom. Existem outros meios, você pode utilizar Google Meet, você pode utilizar
o próprio WhatsApp mesmo para fazer isso, pode utilizar o Skype. Existe hoje uma série de ferramentas que você pode fazer utilização para fazer esse treinamento. Uma outra questão, quanto cobrar? O que eu venho incentivando vocês aqui é o seguinte, existe hoje o emprego formal, onde você que é da área de RH, trabalha em uma empresa e pratica isso, carteira assinada dentro de uma empresa. Falo para vocês também que esse modelo de carteira assinada é um modelo que ele, com o tempo, ele vai ficar um tanto distanciado. As empresas estão preferindo contratar o profissional agora CNPJ. Então, o profissional ele tem uma empresa, ele presta consultoria para as empresas e contrata-se esse profissional. É um modelo cada vez mais usual, cada vez mais recorrente. Fora do Brasil já é uma realidade. Aqui dentro do Brasil, nós já, depois de 2020, percebemos um aumento muito grande de contratação de profissionais externos para fazer esse trabalho. Então, a grande questão assim, é quanto cobrar por esse treinamento? Em 2020, quando eu fiz todo esse programa, gente, eu fiz totalmente no WhatsApp, tá? Treinamento totalmente no WhatsApp. Em 2020, eu trabalhei com 30 empresas, deu mais de 30 empresas, mas 30 empresas nesse formato. Quanto que eu trabalhei o valor por empresa? Eu trabalhei de 1.500 a 3.500 o valor de treinamento totalmente pelo WhatsApp. Daí você me pergunta assim, mas Cleia, por que a empresa vai pagar esse treinamento? Como eu falei para vocês, a empresa ela precisa que os colaboradores atendam melhor, os colaboradores vendam mais e que os colaboradores eles tenham um relacionamento na equipe, porque perde-se. Se a equipe ela não tem uma integração, se a equipe não consegue se organizar, se não existe um espaço de atendimento ao cliente qualificado, o que acontece? A empresa ela perde recursos. Toda empresa ela foi feita para dar lucro. O dono da empresa quer que a empresa fature, quer que a empresa ganhe mais. Para isso, a empresa faz o quê? Ela investe em recursos, ela investe em equipamentos, ela investe em estrutura, investe em logística. E o que aconteceu? As empresas elas perceberam a necessidade de investir nos colaboradores. O que aconteceu? Algumas empresas elas tiveram que restringir o quadro, algumas empresas elas tiveram que colocar funções que não haviam na empresa. Por exemplo, eu fiz uma contratação bem no início da pandemia, em 2020, foi em maio de 2020. Eu fiz uma contratação que foi para uma pessoa, um gestor de WhatsApp, um administrador do WhatsApp. Você imagina o seguinte, fazendo a contratação e falando assim, olha, eu quero contratar um administrador do WhatsApp. Por quê? A empresa viu que precisava fazer uma aproximação com os clientes. E nisso, colocou um profissional 8 horas por dia só para fazer esse trabalho, ficar no WhatsApp da empresa, conversando com os clientes e fazendo venda, gerando venda. Então, é uma profissão inimaginável há um tempo atrás. Quando que você ia imaginar que ia se contratar um profissional desse porte? Então, as empresas elas tiveram que se modificar e, por isso, não existe esse profissional, não tem formação para isso. Vários segmentos tiveram que reelaborar, tiveram que inovar, e nessa inovação foi necessário outros caminhos. Então, as empresas perceberam que é importante você fazer o treinamento. Fazendo o treinamento, o que acontece? As pessoas elas ficam mais preparadas para dar conta do dia a dia. E treinamento não é um só, treinamentos são vários. E o RH interno, por vezes, não consegue cumprir essa agenda de treinamento. Por isso, as empresas têm dado preferência para contratar treinamentos externos, leva-se esse profissional para dentro da empresa para desenvolver o treinamento. Qual que é a formação? Gente, eu estou seguindo aqui um roteiro que eu fiz, tá? Eu deixo acessível lá no YouTube, lá no meu YouTube, esse roteiro está acessível, eu estou mostrando na minha tela aqui. Para quem está no Instagram não consegue ver, mas para quem for assistir no YouTube, tem esse modelinho aqui da tela que eu estou seguindo, tá? Porque eu sei que às vezes a pessoa quer anotar quais são os dados. Quanto cobrar? 1.500, 3.500, uma empresa com 10 colaboradores, com 15 colaboradores, ela consegue comportar isso. Qual que é a formação do profissional para atuar nessa área? Gente, não tem, tá?
Pode ser tecnólogo em RH, pode ser psicólogo, pode ser coach, pode ser pedagogo, pode ser administrador. Não existe. Pode ser estudante, não precisa ter terminado a formação. O que você precisa para atuar com treinamento? Método, tá? Treinamento, para você ter resultado, ele é método. Jamais... o que eu vejo que é o grande erro, tá? O que eu vejo que é o grande erro? A empresa contrata uma pessoa para fazer o treinamento, um profissional para fazer o treinamento, o profissional chega lá no Google e digita assim, dinâmica de grupo para líderes, dinâmica de grupo para atendimento. Acha que só uma dinâmica de grupo vai resolver o problema para implantar um treinamento dentro da empresa. Ou procura lá, PowerPoint, PDF, treinamento líderes, e quer alguma coisa pronta para implantar na empresa. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Existe um caminho metodológico para dar resultado na empresa. Eu vou falar um pouco sobre isso. Como que se faz? Treinamento, você precisa de um indicador estratégico, você precisa de gráficos, você precisa de análise, você precisa implantar isso customizado. Talvez você me pergunte assim, mas Cleia, você falou que você vendeu em 2020 para 30 empresas, como que você fez? Você fez um programa para cada empresa? Não, tá? Não. Eu tinha um modelo de treinamento, que é o programa 7 dias. Nesse programa 7 dias, o programa ele já estava montado. Só que para cada dia havia um desafio a ser feito. Nesse desafio, como era em grupo do WhatsApp, eu modelava para aquela empresa. Então, olha que interessante, você consegue desenvolver um treinamento e nesse treinamento, mesmo que você tenha uma boa parte dele pronto, modelar para aquela equipe em específico. Isso é bem importante. Não adianta você encaixotar um treinamento e querer levar para aquela empresa aquele treinamento só daquele jeito, sem customizar para a empresa. E existem aspectos metodológicos para que você consiga montar esse treinamento e consiga o passo a passo. Eu vou falar mais disso hoje à noite, tá? Hoje, às 19h30, eu vou mostrar, né? Nós vamos ter aula no Zoom, eu vou abrir para vocês, passo a passo, como que monta a estratégia e como que você atrai as pessoas para um treinamento para que seja interativo, porque treinamento é assim, ele tem que dar resultado. De pouco adianta chegar lá, treinar, falar um monte, a pessoa ir para a área de trabalho dela e não ter tido resultado. A empresa nos contrata para quê? O treinamento, a pessoa tem que sair do ambiente do treinamento, ir para a parte prática e já aplicar esse treinamento. Se não houver aplicação, de pouco resolve esse treinamento. É isso que às vezes acontece com o treinamento motivacional. Gente, eu não sou contra treinamento motivacional. Claro, existe treinamento motivacional? Não, gente, eu não consigo motivar ninguém. Existe o treinamento que ele estimula as pessoas. Eu posso falar algo, eu estimular a pessoa a pensar de um novo jeito, a olhar a empresa de uma nova forma, isso sim. Só que o que acontece com esses treinamentos motivacionais que vai alguém lá dar aquele gás, faz piada, faz mágica, conta um monte de coisa. É legal, as pessoas dão risada, as pessoas brincam, é divertido na hora, todo mundo gosta desse treinamento. Mas quando a pessoa chega na prática, ela começa a trabalhar, ela diz, poxa vida, mas a gente viveu tudo aquilo, mas aqui na prática, na vivência, não é isso que acontece. Em pouco tempo, as pessoas esquecem aquilo, esquecem mesmo, elas esquecem e voltam a se comportar como elas estavam anteriormente. Treinamento, o principal item é ter mudança comportamental. Se não tiver mudança comportamental na empresa, de nada valeu o treinamento. Daí sim é gasto financeiro. Por que as empresas têm contratado o meu trabalho? Porque elas perceberam o resultado. Qual foi o resultado? Mudança comportamental. Dentro disso, para os meus alunos que são da mentoria, eu passo o treinamento inteiro e os alunos aplicam esse treinamento e customizam para a realidade que eles estão trabalhando. Quais são os recursos que eu utilizo, as plataformas que eu utilizo? Eu posso fazer esse treinamento pela Udemy, tá? Posso fazer esse treinamento pelo WhatsApp, posso fazer pela Hotmart, posso fazer pela Eduz. O meio mais simples que eu vi de fazer esse treinamento é via WhatsApp, tá? Cria-se um grupo do WhatsApp, as pessoas, já cheguei a trabalhar com, foram 80 pessoas dentro de um grupo do WhatsApp da empresa participando do treinamento.
Gente, foi show, tá? As pessoas, teve festa de aniversário dentro do grupo, teve comemoração, as pessoas tiraram foto do antes e depois, foi magnífico esse treinamento, 80 pessoas participando. Mas como que consegue fazer toda essa estratégia? É metodologia, tá? É método. De pouco adianta você chegar lá no Google e ficar treinamento para líderes, treinamento motivação. Por que eu digo que acontece isso? Geralmente as pessoas que me encontram, é por isso, porque elas estão pesquisando lá no YouTube. Como montar treinamento para líderes, dinâmica de grupo para treinamento. A pessoa ela procura só o material técnico para fazer o treinamento. Mas falo para vocês, treinamento para ele funcionar dentro da empresa e para ele dar resultado, ele tem que ter uma medição antes, ele tem que ter uma avaliação antes, porque às vezes o gestor da empresa ele chega e diz assim: nossa, seguinte, eu não aguento mais, nós estamos precisando urgente de um treinamento de vendas. Tá? Por quê? Porque a venda ela não está acontecendo. Parece que se você for fazer um treinamento de vendas, vai resolver o problema. Quando você faz essa avaliação com a equipe, você percebe que são outras questões, que às vezes são treinamento de líderes, às vezes é treinamento de relacionamento, às vezes é treinamento de inteligência emocional, às vezes é treinamento de comunicação. Então, você precisa alicerçar uma base primeiro, para depois conseguir fazer esse treinamento. Como que eu comecei nessa área? Tá? Eu trabalhava na parte clínica, eu era psicóloga clínica e também tinha uma empresa que eu era psicopedagoga e eu desenvolvia materiais psicopedagógicos para essa empresa. Então, eu fazia um pouco a parte clínica, um pouco essa empresa. Mas, assim, estava muito difícil para mim, porque eu não conseguia a parte financeira, eu não conseguia sobreviver da clínica psicológica e nem desse trabalho, era muito baixo o valor que eu ganhava. Um dia eu estava no supermercado com meu marido, o atendimento péssimo. Você sabe aquele lugar onde as pessoas estão tristes? Você olha, não tem alma o local, supermercado bonito, organizado, novo, equipamentos novos, bonito, uma estrutura física boa, mas as pessoas não estavam felizes. Não tinha sorriso, mau humor, cansaço, percebia-se que não havia felicidade dentro daquele ambiente, era um ambiente extremamente triste. O meu marido falou assim: Cleia, por que você não oferece um treinamento, uma consultoria para essa empresa? Naquela época, eu não tinha a mínima ideia de como que funcionava isso, o que poderia ser feito. No outro dia, eu fui até lá, pedi para conversar com o dono da empresa e ele prontamente ele me recebeu. É isso que eu digo, às vezes as pessoas elas têm um medo, elas falam, sabe, será que a empresa vai receber? Será que vai dar certo? Será que vai me ouvir? A gente tem que tentar, tá? No outro dia eu fui até lá, me apresentei, falei que eu trabalhava com consultoria organizacional, com treinamentos, ele me escutou e vocês vejam uma coisa, eu não tinha nem experiência. E ele me perguntou assim: Cleia, quanto que custa esse trabalho? Eu não sabia, não tinha ideia de como valorar esse trabalho. O que eu fiz? Eu falei assim: olha, eu vou vir aqui, vou conversar com os teus colaboradores primeiro. Ao conversar com os teus colaboradores, eu faço todo um levantamento, depois eu falo para você como que vai ser a sequência do nosso trabalho. Ele achou aquilo ótimo, né? Não precisar desembolsar um dinheiro logo de início. Eu saí da sala dele, eu fui para o estacionamento, gente, eu tremia, porque eu falei assim, onde que eu tô com a cabeça que eu fiz um negócio desse sem saber para onde que eu vou? O que eu fiz? Como eu não tinha, na faculdade, eu não fiz estágios na área organizacional, fiz os obrigatórios, mas não foi algo que eu me dediquei. Eu não tinha a mínima ideia como trabalhar no ambiente corporativo. Comecei a pesquisar livro, comecei a pesquisar com os meus colegas. Naquela época não tinha internet, que você chegava lá, tinha internet, mas não tinha esse recurso todo de uma série de informações. Eu tive que pesquisar em livro mesmo. Montei um mapeamento organizacional. Cheguei até esse supermercado, comecei a fazer entrevista com todos os colaboradores. Desse momento saiu um instrumento que eu desenvolvi, que é um instrumento de mapeamento organizacional. Nesse instrumento que eu desenvolvi, eu consegui coletar com os colaboradores pontos positivos, pontos a serem melhorados e estimular o colaborador a se sentir feliz participando daquilo. Porque eu percebi que diagnóstico organizacional, por vezes, detona a equipe.
As pessoas elas não gostam de responder, as pessoas elas se sentem mal, dá fofoca, dá confusão. Então, esse instrumento que eu elaborei foi um instrumento que ele tem uma série de questões que ele traz a pessoa para o que ela está fazendo, como que é o ambiente dela, como que ela contribui, quais são os líderes, o que está acontecendo na empresa. A pessoa, quando chega ao final daquele mapeamento, ela se sente bem por ter participado desse processo. Depois disso, é feito uma análise geral e repassado ao dono da empresa. Então, foi assim que eu comecei na área. Uma empresa começou a indicar outra, comecei uma série de empresas, viajar, fazer treinamento. Consultoria organizacional, o que é consultoria organizacional? O treinamento é uma parte da consultoria organizacional. Então, foi dessa forma que eu comecei há mais de 20 anos e hoje vivo disso. E olha que legal, nossa, eu estou assim mega feliz demais, 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 demais. O meu curso da Udemy chegou em 27 países. Eu tenho um curso de como elaborar currículo e tenho um curso de atendimento ao cliente. Esses dois cursos que eu tenho chegaram em 27 países. Sabe o que é isso? Os 27 países fizeram aquisição desses cursos. Quando eu olhei no painel, eu falei assim, meu Deus, chegou, chegou. Olha que coisa fantástica. Então, o que eu falo para vocês? Hoje, a nossa possibilidade não é mais na cidade que você trabalha, não é mais no lugar que você está. Você tem aí o Brasil e fora do Brasil para atuar e para vender o seu treinamento. Depois, quais são os passos para se desenvolver um treinamento, tá? Primeiro, esse mapeamento, que é o instrumento que eu falei para vocês, que eu desenvolvi, que existe uma metodologia totalmente traçada para você conseguir levantar esses dados. Primeiro ponto, mapeamento organizacional. Depois disso, conversa com o dono da empresa, com os gestores, com os líderes, para repasse dessas informações e desenvolvimento estratégico de cada uma dessas ações. Então, a partir desse mapeamento, é traçada a estratégia. Porque às vezes o dono da empresa fala assim, olha, eu quero implantar primeiro o treinamento de vendas. Com aquele mapeamento, o próprio líder vê que não é vendas, que por vezes vai precisar trabalhar primeiro um treinamento de comunicação, um treinamento de inteligência emocional, um treinamento de organização, um treinamento de 5S, já aconteceu comigo. Então, eu estava numa empresa e o dono dizia assim, tem que ser treinamento de vendas, que a gente tem que vender mais, porque eles não vendem. Foi visto que não, que precisava de um treinamento de 5S. Tá? O que é 5S? Você vai trabalhar toda a organização, limpeza, disciplina, você trabalha, talvez você me diga assim, mas Cleia, eu não sei como trabalhar treinamento de 5S. Gente, o que eu fiz para trabalhar esse treinamento de 5S? Eu peguei vários vídeos do YouTube, porque assim, ó, qual que é a grande questão? Nós mapeamos o que precisava. Eu não tinha os recursos ainda, eu não sabia ainda o que era. Dentro disso, dessa estratégia, falei, opa, a gente vai precisar montar algo que seja de logística, que seja de organização. Quais são os recursos? Daí sim eu fui procurar o material. Daí o que comecei a fazer? Pesquisar vídeos no YouTube de 5S. Como que faz o 5S? Levei a metodologia 5S para a empresa. Não tinha implantado ainda, não sabia. Eu tinha participado de alguns cursos enquanto aluno, tá? Mas assim, eu ter aplicado, não havia aplicado. Comecei a aplicar 5S na empresa. Aplicamos 5S, depois sim nós fizemos o treinamento de vendas. Então, vocês estão vendo qual que é a importância desse mapeamento, porque às vezes quem é da empresa, eles acham que é um tipo de trabalho, ou às vezes eles falam assim, vem aqui, faz um motivacional. Eles acham que esse motivacional é que vai resolver o problema da empresa. Por isso, a necessidade do mapeamento. Depois, você vem com o treinamento propriamente dito. Esse treinamento, ele tem fases. O que eu percebi? Treinamento onde você vai direto para a técnica, não funciona. O que é ir direto para a técnica? Por exemplo, você começa a trabalhar um treinamento de atendimento ao cliente e começa a falar para os colaboradores, nós estamos aqui para fazer um treinamento de atendimento ao cliente, porque o cliente tem o cliente Y, tem o cliente X, você faz isso, você fala aquilo, no atendimento você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, vai com técnica, tá? As pessoas deixam de escutar. Treinamento, ele é dividido em 3 fases.
Se você seguir essas 3 fases do treinamento, é que vai fazer a total diferença de impacto, de mudança nas pessoas. Eu demorei para descobrir isso, e descobri isso a duras penas. Hoje, na aula, hoje à noite, das 19h30, eu vou passar quais são esses 3 passos estratégicos, que é o antes e depois para você conseguir, qualquer treinamento, conseguir sensibilizar as pessoas e conseguir resultado. Hoje à noite eu vou passar esse momento para vocês na aula, quem estiver presente. Essa aula ela não fica gravada, tá? Então hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Às 19h30 terá esse treinamento. Vai ser um treinamento ao vivo que eu vou fazer pelo Zoom. Eu vou abrir a metodologia que eu utilizo para montar treinamento, em especial treinamento de líderes. Quem estiver presente, ok, aproveita, vai ter todo o conteúdo em mãos, tá? Quem não estiver presente, a aula não fica gravada. Qual que é a grande importância e qual que é o grande diferencial que eu percebi por que as empresas contratam esse treinamento e por que ele tem tanto resultado? Porque eu trabalho com indicadores estratégicos de resultado. Quais são os indicadores estratégicos? É gráfico, tá? Eu sei que quem é do RH às vezes fala assim, Cleia, mas eu fugi da parte de matemática porque eu não gosto dessa parte de matemática, odiava quando eu tinha estatística na faculdade, eu não aprendi a fazer isso. O que eu falo para vocês? Isso é método, tá? Eu faço de uma forma extremamente simples isso, nada complexo. Até porque não adianta você levar um mecanismo extremamente complexo para a empresa e ela não conseguir implantar. Qual que é o meu primeiro indicador estratégico que eu utilizo? É o mapeamento. Porque no mapeamento existe uma série de análises gráfico, tá? 40% dos colaboradores apontam isso, 60% dos colaboradores apontam isso. O mapeamento que eu desenvolvi, ele é totalmente gráfico. E ele tem, lógico, algumas análises qualitativas que a parte escrita do que as pessoas falaram, trago também essa parte. Mas em especial ele é gráfico. Montei isso, gente, simples, tá? Em Excel mesmo, extremamente simples, nada complexo. Dentro disso, o que é trabalhado? Primeiro, essa análise gráfica, no primeiro momento, desenha-se todo o treinamento com os colaboradores, coloca-se em prática isso. Depois desses treinamentos, mapeia-se novamente com outro instrumento, faz esse mapeamento e faz a comparação do que aconteceu no primeiro momento e no segundo momento. É por isso que o empresário ele compra o treinamento e ele diz, funciona, tá? Funciona porque nós saímos desse estado aqui e nós chegamos nesse estado aqui. É esse que é o grande diferencial. O que eu vejo por aí? Um monte de gente querendo aplicar treinamento e chega pesquisando. Treinamento de atendimento ao cliente. Chega lá, pesquisa, vai e implanta na empresa, não dá resultado por isso, porque falta método, tá? Eu fiz, gente, um livro, tá? Os meus alunos aqui, eles têm acesso ao livro, tá? Esse livro, eu fiz um programa de treinamento e atendimento ao cliente com jogos, dinâmicas, gamificação, dinâmica de grupo, tá? Não é só para treinamento de atendimento ao cliente. Dá para trabalhar em treinamento de líderes, dá para trabalhar em treinamento de negociação. Ele é bem amplo, tá? Então, assim, o que eu fiz nesse livro aqui? Eu desenvolvi as estratégias necessárias para montar, com dinâmicas de grupos, com jogos, com gamificação, montar todo esse treinamento. Esse livro aqui, o que eu percebi? Às vezes, livros de dinâmica de grupo, ele é muito... Você lê uma dinâmica e você diz assim, mas será que eu vou aplicar essa dinâmica? Será que vai funcionar? Será que as pessoas vão gostar dessa dinâmica? Parece que não faz muito sentido. Essas dinâmicas aqui, todas elas, 100% eu apliquei, e são dinâmicas universais, que elas servem para qualquer momento. Você chega na empresa e não precisa de muito material. São dinâmicas que você aplica, que você consegue resultado, e como tem gamificação, como tem pontos, as pessoas elas se interessam, elas interagem, e isso daqui é reunião aí de 24 anos de atuação, trabalhando, treinando. Por exemplo, no Instimerc, eu fiquei 5 anos trabalhando. No Senac, eu fiquei 8 anos trabalhando. Na Associação Comercial do Paraná, eu fiquei 8 anos trabalhando. Fora todas as vezes que eu viajei, que eu fui para fora.
Então, já pratiquei muito treinamento na minha vida. Ao longo da minha carreira, eu já fiz mais de 100 mil pessoas presencial treinamento. Online, eu já estou em 27 países. Então, é bagagem, até tempo fazendo treinamento. Por isso que, nesse tempo todo, errei muito, me bati, fiz coisas que às vezes não funcionaram. Tive reclamação das pessoas, esse treinamento veio aqui e não funcionou e não deu certo. Então, a minha busca constante é de aprimoramento e falar assim, o que funciona em termos de treinamento? Uma outra coisa que me ajudou muito também foi ter feito psicopedagogia. A psicopedagogia, o que é? Eu fiz a pós em psicopedagogia. É como que a pessoa aprende, como que você usa mecanismos da psicologia, mecanismos da pedagogia, mecanismos da neurociência, e como que uma pessoa aprende, como que ela chega no aprendizado. Existe técnica para isso, existe metodologia para você conseguir entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela aprenda. Até porque cada pessoa é diferente, tem pessoa que é visual, que ela precisa desse apoio, por isso que eu faço a telinha aqui. Quem acessar depois no YouTube, tem essa tela com ponto a ponto do que eu estou trabalhando. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que elas são mais sinestésicas, que elas precisam participar de um processo como esse, de dinâmica, de interação, para conseguir fazer o aprendizado. Então, cada pessoa ela aprende por canais cerebrais diferentes, a gente precisa, no treinamento, estimular tudo isso. Depois, trabalha-se com os indicadores estratégicos, isso é o grande diferencial nosso de trabalho. Quando a gente consegue mostrar para a empresa como ela estava e como que ela está agora. Por isso que dá a diferença. Então, qual que são as duas partes principais do treinamento? Primeiro, que você tem que vender o treinamento para o gestor, para o dono da empresa, ele tem que entender qual é o processo e ele tem que verificar que realmente houve uma modificação comportamental e técnica nos colaboradores e vender o treinamento para os colaboradores também, tá? Porque às vezes eles não querem participar. Eu não vou sair da minha área, eu não vou participar, porque é chato participar de treinamento. Às vezes os próprios líderes da empresa não querem deixar com que o colaborador participe do treinamento. Por isso existe técnica para você conseguir fazer isso, e existe treinamento que às vezes você vai ter que fazer 15 minutos do treinamento. Sim, tem treinamentos que às vezes você vai fazer meia hora, 1 hora. Tem treinamentos que às vezes você vai fazer jornada, vai fazer oficina, 8 horas. E metodologia para isso, para verificar o que é a empresa, o que ela precisa naquele momento e como que vai dar resultado. Mas, Cleia, um treinamento de 15 minutos vai funcionar? Funciona. Esse treinamento, por exemplo, que eu fiz, que eu coloquei no WhatsApp, ele é um treinamento que são 7 dias, e cada dia, às vezes tem lá um vídeo lá de 15 minutos, 20 minutos no máximo. Só que as pessoas elas têm que fazer uma atividade interativa, é um modelo de desafio. Nesse modelo de desafio, as pessoas elas continuam a tarefa na empresa, por isso que funciona esse modelo. Ele é o 15 minutos só teórico, mas as pessoas elas vão ter que produzir algo e elas têm que postar no grupo. Por isso que deu tanta diferença e por isso que funcionou tanto esse treinamento. Então, para nós encerrarmos aqui, dia 6/12, 21, às 19h30, tem aula ao vivo no Zoom, não vai ficar gravada essa aula, quem não assistiu essa aula, perdeu, é só aula ao vivo. Nessa aula, eu vou abrir o aspecto metodológico, eu vou abrir as 3 fases do treinamento para você conseguir resultado imediato. Vou abrir qual que é o programa, como que eu faço essa divisão de conteúdo, porque eu percebo que às vezes as pessoas têm dificuldade de montar o treinamento. Às vezes elas fazem algo extremamente pesado, no sentido de conteúdo, muito conteúdo. Às vezes não tem interação das pessoas, porque falta método para fazer esse treinamento. Montar treinamento, ele existe uma base metodológica que você precisa atingir aqui, gente, tá? São aspectos de neurociência para você conseguir com que a outra pessoa consiga entender o que você está fazendo e principalmente o seguinte, não é gostar do treinamento. Gostar é uma coisa, tá? Às vezes vai lá, legal, faz um café da manhã, faz uma dinâmica, as pessoas gostam do treinamento. Gostar é uma parte, tá? É uma parte que você tem que fazer. A outra parte importante também é fazer com que tenha aplicação prática, que a pessoa saia do treinamento
e que ela leve esse treinamento para o dia a dia dela de trabalho e que a empresa tenha crescimento com esse trabalho. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é uma aula, tá? Qual que é o meu objetivo quando eu montei essa aula? Eu montei uma estrutura metodológica do porquê, como, onde, para que você olhe esse aspecto de treinamento e que você consiga, qual que é o meu objetivo de hoje, com a aula de hoje que eu estou fazendo agora, quem está me assistindo, é que você perceba e diga assim, nossa, existem possibilidades que eu ainda não havia percebido, e em especial que você possa ter um modelo empreendedor dentro da área de RH, dentro da área de gestão de pessoas, que você não fique aprisionado a um emprego, carteira assinada, CLT, que às vezes paga um valor, às vezes é R$ 1.500, R$ 2.000 para você trabalhar o dia todo, às vezes ainda tem que ter inglês, tem que ter uma série de requisitos. Muitos profissionais têm me procurado e falam assim, Clélia, eu não consigo o meu emprego. Eu estou abrindo uma possibilidade para você, mostrando que é possível, que as empresas contratam o nosso treinamento e que você não precisa nem estar presente na empresa. Você pode fazer um modelo pela internet, pelo WhatsApp, você pode aplicar esse tipo de treinamento. Para finalizar, para os meus alunos da mentoria. Para os meus alunos da mentoria, hoje começamos o 10D. O que é o 10D? São 10 dias de conteúdo. Nós já fizemos a mentoria onde eu dei a aula ao vivo, onde nós fizemos toda a interação, perguntas, onde eu ajudei a estruturar quais são as áreas possíveis para quem é da área de RH, para quem é da área de gestão de pessoas, viver de consultoria. Mostrei o processo de Headhunter, Job Hunter, consultoria, treinamento, mostrei esses aspectos. Inclusive, na mentoria agora, nós estamos com um processo novo, que é um processo de reality show. Tá? O que é isso? Nós entramos em uma empresa real, uma empresa que existe, e nós fazemos mapeamento, nós desenvolvemos a empresa, fazemos treinamento. Não existe isso no Brasil, gente. Quem propicia isso, de trazer uma empresa real para trabalhar dentro da empresa mesmo. Uma empresa que existe de verdade, nós vamos trabalhar com colaboradores reais. Então, a empresa, nós já iniciamos esse primeiro momento, a empresa gostou muito, deu muito resultado. Agora nós vamos entrar na parte de mapeamento e vamos entrar na parte de treinamento com os colaboradores. Então, quem é meu aluno está participando desse movimento. Hoje começa agora o 10D. O que é o 10D? Cada dia eu passo uma série de conteúdos em forma de tutorial. Porque no primeiro momento da mentoria, eu passo toda a amplitude, quais as possibilidades, o que acontece, como que trabalha as redes sociais, como que trabalha marketing, eu passo tudo aberto, eu passo quais são as possibilidades. Agora eu vou fechar em cada área. Então tem tutorial, tem material, tem tudo trabalhadinho bem certo. Para quê? Para que você tenha a metodologia do passo a passo. Hoje começa o 10D e a primeira atividade do 10D é Job Hunter. Eu coloco lá todo o material de currículo, de LinkedIn, para quem vai viver do Job Hunter. Então hoje o 10D começa com passo a passo da metodologia, tudo prontinho lá, tá? Como que você faz análise de currículo, quanto que você ganha por isso, quais são as ferramentas que você utiliza, tem passo a passo. Então agora eu vou liberar lá no grupo, lá, para quem é meu aluno, vou liberar o 10D. Amanhã a gente tem Headhunter, depois a gente tem mapeamento, tem treinamento, tem as ferramentas de RH, então são 10 dias de conteúdo firme, mesmo para quem é aluno. Hoje à noite, às 19h30, hoje é dia 6 de dezembro de 2021, aula ao vivo, onde eu vou abrir a metodologia do treinamento, como que se desenvolve treinamento dentro das empresas, em formato, em especial em formato online, onde você pode, da tua casa, trabalhar tranquilamente. Para quem não se cadastrou ainda, na minha bio do Instagram tem o link, só clicar no link, você vai entrar num grupo, lá eu vou dar todas as informações de como que você faz a inscrição para participar. Gente, isso daí é único, tá? Ninguém abre essa parte metodológica, como que faz treinamento, do jeito que eu estou abrindo. Eu vim aqui realmente para contribuir com conteúdo de valor para você, para mostrar realmente o passo a passo para que você consiga trabalhar na tua casa, ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica,
e impactar as pessoas para o bem. O nosso trabalho lhe dá muita diferença. Nós tocamos almas. Eu sempre falo que o nosso trabalho é tocar almas, é mudar vidas, é fazer com que as pessoas se impactem para o bem e para que as pessoas tenham muito retorno do nosso trabalho. Então é isso, meus amores. Encerramos por aqui a nossa aula. Hoje eu falei da parte de treinamento, 19h30 hoje tem a nossa aula, que eu quero mostrar, eu vou abrir para vocês a metodologia, eu vou abrir os 3 passos para você ter um treinamento que realmente dá resultado, como que eu fiz isso, e eu vou abrir eu vou mostrar para vocês o treinamento de líderes, que foi em especial esse treinamento. Gente, agora eu vou falar de dinheiro, tá? Faça as contas, faça as contas. 30 empresas em 2020 compraram esse treinamento. Tem empresas que pagaram 1.500 e tem empresas que pagaram 3.500. Pega a calculadora e faz a conta de quanto que eu faturei só de treinamento no WhatsApp. E o que eu falo para você? Você consegue fazer isso também, tá? Às vezes está lá chorando lá porque está numa empresa e não consegue receber, às vezes não consegue trabalhar, não consegue mandar seu currículo, não consegue ser aceito. Olha quanta possibilidade que tem para trabalhar em casa. Tá? Trabalhar o que precisa? Internet e um celular, só isso. Só, não precisa mais nada. Internet, celular, você na tua casa, fazendo treinamento para empresas do Brasil e fora do Brasil também. Olha que legal. Muito feliz com esse movimento. Aos meus alunos, começa o 10D, tá? Preparem lá, começa o 10D, vou soltar, vou liberar agora o 10D para os meus alunos. E venham, hoje é aberto, gente, hoje às 19h30 é aberto para todas as pessoas que queiram participar desse movimento, que eu vou mostrar a metodologia do treinamento, que isso ninguém mostra, tá? As pessoas às vezes falam dos treinamentos, o que elas fizeram, elas mostram o material, mas a construção desse treinamento, por vezes, não é mostrado. Eu vou abrir e vou mostrar isso para vocês. Meus amores, fiquem com Deus, beijo para vocês, Deus ilumine. Fechei aqui no YouTube, gente, tem as telinhas, tá? No YouTube eu vou passar agora para o YouTube, tem as telinhas de tudo isso que eu falei agora. Vou fechar aqui.